Lucas 16, dos versos 19 ao 31, diz assim a palavra de Deus: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Quem era aquele? O rico. 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caía à mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no teu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés, a palavra de Deus, e os profetas, aqueles que pregam a palavra de Deus, que eles os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés, a palavra de Deus, e aos profetas, aqueles que pregam a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Falaremos hoje de inferno. Eu sei que é um tema que a igreja não gosta de ouvir, mas muitos grandes pregadores do passado disseram assim, sempre repetem essa mesma frase, parece um chavão, diz assim: é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá eternamente. E Jesus está aqui falando e alertando sobre isso. Se você perceber em Lucas, ele vai fazendo aqui, narrando os episódios, os acontecimentos de Jesus. E ele vai, antes disso, ele vai falar da parábola do servo infiel, aquele homem que estava governando o dinheiro e as finanças do seu patrão, e começou a imaginar, se ele fosse demitido, ele não teria para onde ir. Então ele pega as dívidas que outros têm com o seu patrão e começa a negociar essas dívidas sem o patrão saber. Aí Jesus vai dizer assim: olha, se você é infiel nas coisas terrenas, quem vai lhe confiar as coisas eternas? E aquele homem era rico e estava administrando as coisas dos patrões, do patrão dele. Aqui Jesus vem falando já de outro momento, falando de um homem riquíssimo e de um mendigo que só recebia males. Um vai para o inferno, outro vai para o céu. Então, falar sobre esse tema, nós sabemos que é difícil, e nós vamos trabalhar nessa noite. Temos aqui pouco mais de 1 hora, mas vamos tentar ser curtos. Se você se entediar, se você se cansar, dê um cochilo glorificando a Deus e orando ao Senhor, não tem problema. Jesus aqui está abordando um tema que não é muito falado nas igrejas, mas Jesus abordou por várias vezes. Na Bíblia hebraica do Velho Testamento, a palavra Seol, a palavra Sheol em hebraico, ela aparece 108 vezes na Bíblia.
em 104 versículos diferentes. No Novo Testamento, a palavra grega não é mais Sheol, que Sheol é em hebraico, mas a palavra grega é Hades. E a palavra Hades aparece no Novo Testamento 10 vezes, em 10 versículos diferentes. E desses 10 versículos, 6 versículos são citados por Jesus. Jesus, ele vai falar entre a palavra Hades, a palavra morte, a palavra sepulcro e outros temas mais 54 vezes. Então Jesus, ele falou muito sobre isso. Ele falou muito sobre esse tema. Jesus, ele alertou muito para as pessoas não irem para lá. Hoje os pregadores também alertam isso. Arrependam-se enquanto é tempo. Arrependam-se para que vocês possam ir para o céu. Mas nós sabemos que aqueles que não alcançarão o céu pela graça de Deus, eles conquistarão, ou já têm conquistado o quê? O Hades, o inferno. E nós precisamos alertar, porque aqui o texto está dizendo: enquanto tem vida, tem esperança. Depois da morte, é como diz em Hebreus 9, 27, após a morte segue-se o juízo. Não há mais solução. A solução é enquanto estamos aqui. Então, dentro desse tema, nós percebemos que os 10 versículos abordados no Novo Testamento, nós vemos que quando Jesus está a ameaçar as 4 cidades judaicas que não criam nos milagres dele, ele vai chegar para uma delas, que é Cafarnaum, e vai dizer assim: Cafarnaum, se vocês não se converterem, vocês vão descer até o inferno. Onde é que está isso? Em Mateus 11, 23 e Lucas 10, 15. Jesus está condenando uma cidade inteira, porque não creram nos milagres que ele realizou ali. E ele ainda diz assim: se Tiro e Sidom tivessem visto esses milagres que vocês viram, antes eles teriam se convertido. Mas tu, Cafarnaum, cuidado de não descer ao inferno. Outro tema que Jesus vai falar é em Mateus 16, 18, quando Pedro ali vai ser elegido líder da igreja. Ele vai dizer o seguinte: Jesus, olha, Pedro, você vai apacentar o meu rebanho, vai apacentar a minha igreja, mas vai dizer o seguinte: quando vocês forem avançando, quando a igreja for avançando, no verso 18 vai dizer assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja está trancada e o inferno está invadindo ela? Não! Isso está dizendo o inverso: a igreja está avançando e batendo nas portas do inferno para arrebentar as portas do inferno e salvar vidas para Jesus. É esse o sentido, é a igreja se movendo, é a igreja se mexendo, é a igreja no arraial do inimigo e a igreja vencendo no nome do Senhor. Jesus falava sobre isso. Nessa passagem que lemos é onde está mais explícito, onde ele está explicando mais, onde você consegue entender os princípios de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Lucas 16. Depois nós vamos ver em Atos 2, 27, no grande discurso de Pedro. Pedro ali vai citar as palavras de Davi, num dos salmos, dizendo que: porque não deixará a minha alma na morte, fazendo uma interpretação ou fazendo uma alusão a Jesus que tinha ressuscitado em Atos 2, 27, naquele seu grande discurso. Ele vai repetir isso no 31, que vai dizer também profeticamente que não foi deixado na morte. Essa palavra aí é Hades, essa morte aí é Hades. Também Jesus vai revelar a João em Apocalipse 1,18, que vai dizer o seguinte: aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ao ressuscitar, ele toma essas chaves da morte e do inferno, e agora está na mão dele. A morte pertence ao Senhor, e a condenação eterna também pertence ao Senhor. Jesus está com essas chaves. E não se engane, essas chaves nunca esteve nas mãos de Satanás. Isso é interpretação esdrúxula, isso é interpretação tosca. O diabo nunca teve essas chaves. Essas chaves foram tomadas, porque de tomar é o mesmo sentido de pegar. Jesus, ele pegou com autoridade, ele recebeu a autoridade do Pai para governar sobre a morte e sobre o inferno. Essa é a autoridade que tem, a interpretação mais correta que se tem. Na abertura do quarto selo, em Apocalipse 6, no capítulo 6, verso 8, nós vemos agora que esse cavalo, esse quarto cavaleiro, para trazer as pragas, ele é chamado por um nome. Nenhum dos outros 3 é chamado pelo nome, mas esse quarto cavaleiro, em Apocalipse 6, 8, é chamado de morte.
E vem dizendo o texto em Apocalipse 6, verso 8, que essa morte vai vir para realizar aquilo que ela foi prescrita para fazer, e o inferno a seguia. Então nós vemos que essa palavra Hades aparece também em Apocalipse 6, 8. Em Mateus 10, 28, Jesus vai fazer um alerta, diz assim, ó, não se preocupem com aquele que pode matar o corpo, mas nada pode fazer a alma. Se preocupe antes daquele que pode matar o corpo e enviar esta alma para o inferno. Jesus está alertando em muitos textos sobre isso. Apocalipse 23, do grande tribunal, do trono branco, quando ele vai julgar os grandes e pequenos, no verso 13, ele vai dizer: e a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então nós vemos a palavra Hades sendo lançada no lago de fogo. Então essa é a interpretação, e o inferno, vá para o inferno, manda para o inferno. Entenda uma coisa, o inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra coisa. E o lago de fogo, irmãos, está vazio. Só para um detalhe, o lago de fogo ele vai ser inaugurado com a besta e o falso profeta. Onde é que tem isso? Lá na Bíblia. Apocalipse 20, 10. Que esse lago de fogo é um local de punição eterna, que vai ser inaugurado pela besta e o falso profeta. Que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 20, 10 que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Em seguida, o diabo também será lançado no lago de fogo. E quem mais vai ser lançado no lago de fogo? Está no verso 15 de Apocalipse 20. Aqueles que não foram achados seus nomes no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então nós percebemos isso, que é diferente. Mas essa palavra Hades aqui, voltando um pouco, que se traduz no português por inferno, nós entendemos o seguinte, que no português essa palavra ela tem algumas conotações. Ela pode ser interpretada por além, ela pode ser interpretada por sepulcro ou sepultura, e ela pode ser interpretada por morte. Então quando você lê morte, além, sepulcro, se você for estudar os originais, normalmente ali vai aparecer a palavra Hades, que nada mais é do que um local de tormento, um local onde as pessoas ficarão ali para sofrer. Mas o que acontece do lado de lá da sepultura? O que acontece com os homens, mulheres que morrerão e depois que forem sepultados no Hades? O que acontecerá com eles? Jesus está aqui nesta parábola a revelar o que acontecerá com estes, aqueles que morrerem em Cristo e aqueles que morrerem sem Deus. Então esta perícope, esta passagem, esse momento aqui, esse texto está nos ensinando isso. E ele está me mostrando aqui que não importa a condição econômica que uma pessoa tenha, isso não é medida de justiça para a aceitação de Deus. Não importa quanto você tenha na carteira, isso não é suficiente, o dinheiro todo do mundo para comprar uma alma sequer e retirá-la do inferno, e retirá-la da condenação eterna. Não é o dinheiro físico, não é as coisas materiais que podem nos levar para a glória, é somente a graça e a misericórdia de Deus operando em nossas vidas. Então, entendendo isso, nós precisamos compreender esse princípio de Hades, de onde surgiu, por onde veio. Para os gregos, irmãos, porque eu falo aqui da cultura grega, e eu vou entediar vocês um pouquinho, falar um pouquinho de mitologia, porque eu preciso compreender como surgiu essa ideia, tendo visto que os escritos de João e muitos dos escritos dos escritores do Novo Testamento foram influenciados por Platão. Muita coisa do que é escrito aqui já tinha sido falado antes. Então não há nada novo embaixo do céu, não há nada novo sobre o sol. As coisas vão se repetindo. Então, dentro da mitologia grega, há um entendimento sobre o surgimento desse Hades, o surgimento disso, mas no entendimento da mitologia grega. Se vocês não se entediarem tanto sobre isso, nós vamos ver a ideia de inferno para os judeus e a ideia de inferno revelada por Jesus Cristo. Então acompanhe comigo essa viagem, vamos viajar juntos. Os gregos,
Para eles existe a lenda da fundação do universo. Essa lenda, irmãos, é uma tentativa de explicar como o mundo atual surgiu, como essas coisas surgiram, como surgiu essa conotação de inferno, de céu, de eternidade. Então aqui, nessa lenda da fundação do universo, é uma lenda mitológica, não é nada provado na ciência, é um mito, é uma ideia que os gregos tinham para tentar explicar o universo. Então, dentro dessa mitologia grega, disse ela que Urano, o grande Deus, ele teve vários filhos, e ele governava tiranamente o mundo inteiro. E ele tinha os filhos, o Oceano, a Gaia, chamada Terra, tinha outros filhos e tinha diversos filhos. Ele governava o universo com grande poder. Mas um dia nasceu um dos filhos chamado Cronos. E Cronos ganhou um presente, uma foice, isso segundo a mitologia grega. Vou ficar repetindo sempre isso para você não achar que isso tem fundo de verdade. É uma ideia grega, dos pensamentos gregos. Mas isso ajuda-nos a compreender aquilo que nós vamos falar daqui a pouco. Então, dentro desse presente que ele recebe, Cronos recebe uma foice de adamante, o material mais forte que existe no universo. E ele, pegando o seu pai Urano distraído, ele arranca a cabeça do seu pai e assume o posto como agora o rei, o governador, o príncipe, o grande Deus do universo. Cronos se torna dono do universo quando ele destrói o seu pai Urano. E ali ele começa a governar tiranamente. Quando ele começa a governar tiranamente, dominando tudo, houve-se uma profecia para ele dizendo o seguinte: Cronos, um dos teus filhos irá fazer a mesma coisa que você fez com seu pai, irá destronar você. Aí Cronos, casado ali com a sua esposa Reia, salvo engano, ele simplesmente começou a devorar os filhos dele que nasciam. Nascia um filho, ele devorava, ele engolia o seu filho, dentro dessa mitologia. E ele devorando a Reia, que significa mãe da maternidade, sua esposa, no sexto filho ela muda a estratégia, aconselhada pela sua mãe. Ela é aconselhada e muda a estratégia. Nasce Zeus, ela pega Zeus, esconde Zeus e coloca uma pedra enrolada nos panos e entrega para Cronos engolir. E Cronos, de um supro, engole, achando que ali era mais um de seus filhos. E Zeus é enviado para Creta, para ser criado lá em Creta. Quando Zeus fica adulto, Zeus volta para a cidade, para o Monte Óscuros, para vencer o seu pai Cronos, para lutar contra o seu pai Cronos, mas ele não tinha ainda poder, ele não tinha ainda força. Cronos destruía tudo. Cronos é o tempo, ele significa o tempo nosso. Então a ideia grega é o seguinte: o tempo destrói tudo. Essa era a ideia grega para explicar porque o tempo comia tudo, devorava tudo. Mas Zeus, na estratégia da mitologia grega, ele vem e se aconselha com a sua prima Metis, e a prima Metis dele diz assim: olha, vamos pegar vinho e vamos colocar um purgante nesse vinho, e quando o seu pai Cronos beber, ele vai passar mal e vai vomitar todos os seus irmãos, e aí você poderá ter força para vencer o seu pai. E a estratégia foi lançada. Ele se disfarça de copeiro e ele dá a taça de vinho para o seu pai Cronos. O seu pai bebe, passa mal e vomita. A primeira coisa que ele vomita é a pedra que ele tinha engolido achando que era Zeus. Depois ele vomita os seus outros 5 filhos, e aqueles meninos são captados por Zeus e levados para fora. Eles vão ali se juntar e se unir para vencer Cronos. Olha que ideia, como é longa essa mitologia. Estou já chegando no fim. Então Zeus, ele se une a estes seus irmãos, Poseidon, Hades e outros. Sabe ele que o pai Urano tinha enterrado alguns dos seus filhos na terra, na mãe terra Gaia, e estava preso em profundezas. Zeus, sabendo disso, vai lá para libertar, para aumentar o seu exército,
e liberta os ciclopes e os gigantes. Dentro dessa mitologia, os ciclopes eram grandes artesãos lá nas profundezas, tinham criado armas mágicas, e elas trazem e dão de presente a Zeus. A Zeus elas dão os raios, a Poseidon o tridente, a Hades uma capa da invisibilidade, e eles se unem e vão guerrear contra Cronos. E essa batalha é conhecida na história, é conhecida dentro da mitologia como a Batalha dos Titãs. Talvez você já tenha ouvido falar isso, tem até filmes sobre isso, tem até crianças que assistem filmes sobre isso, dentro dessa mitologia, dentro dessa ideia. Quando eles guerreiam, eles vencem a Cronos. Essa batalha que dura décadas, Zeus vence a Cronos, e Zeus faz alguns acordos. Ele se torna o soberano do Olimpo. Ele, como o soberano do Olimpo, ele governa e delega algumas atribuições. Para Poseidon ele dá os mares, você vai reinar sobre os mares. Para Hades, você vai reinar sobre o submundo. E ali fica a ideia de aquilo que é abaixo do céu, o submundo, as coisas escusas e esquisitas são governadas por Hades, local onde Cronos é lançado para o submundo. Entendendo esse princípio da mitologia grega, de como surgiram as coisas, Platão, ele vai no seu mito de falar o seguinte, falar sobre a eternidade dos homens, como é e para onde vão os homens quando morrem. No mito de de Platão, que você pode ler no capítulo 10 da República, aqueles que gostam de estudar, estou dando só a referência, eles vão dizer que quando Hades ele vence e recebe ali o submundo, todas aquelas pessoas que morrem, elas são lançadas para o Hades, para o profundo, e ali elas vão vagar muitos e muitos anos, ou eternamente, tentando buscar e alcançar e reconhecer os seus erros, para um dia poder serem alcançadas e elevadas para o Olimpo, para o local dos céus, para os deuses. Então esse mito de vai trabalhar em cima disso. Todos são lançados no Hades, alguns que purgarem os seus pecados, aonde vem o conceito de purgatório da Igreja Católica, a ideia é muito próxima da mitologia grega, e eles serão ali purgados e poderão retornar para servir aos deuses do Olimpo, que é o céu. Essa é a ideia básica, e essa ideia é difundida, irmãos, 500 anos antes de Cristo Jesus vir à Terra. Era a ideia dos gregos. Essa ideia foi tão forte que os romanos, ao dominarem, eles tinham também a crença neste Deus soberano chamado Zeus. Só que para os romanos eles chamavam isso de Júpiter. Por quê? Porque quando olhavam para o céu, via a grande bola, e aquela bola era um planeta chamado Júpiter, então associavam o grande Deus como Júpiter. E os romanos adoravam esses deuses, também do Olimpo. Dentro desse entendimento dos gregos sobre o Hades, os judeus, eles vêm com uma crença próxima. Os judeus, eles não acreditavam muito na morte, eles acreditavam que tudo aquilo que você tiver que ser premiado pelo Deus que os chamou, seria aqui na terra. Por isso que você percebe, grande parte dos judeus do mundo são muito ricos, porque eles vivem em função disso. Eles entendem que quanto mais eles prosperarem aqui na terra, mais eles estão perto de Deus. O mesmo entendimento da parábola do jovem rico, que quando aquele jovem rico é arguído por Jesus e perguntando assim: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus dá os mandamentos, ele diz assim: mas todos esses eu cumpro. Aí Jesus diz para ele: mas falta-te uma coisa, venda tudo que tu tens, dê aos pobres e siga-me. Ele sai entristecido e vai embora. Quando os discípulos veem isso, Pedro se levanta assim: mas Jesus, desse jeito, se ele que é rico não vai encontrar a salvação, quem pode? Essa é a pergunta de Pedro. Aí Jesus diz assim: ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Qual é o entendimento ali? O entendimento era que Pedro cria e acreditava que os ricos eram próximos de Deus, porque eles eram ricos, Deus tinha abençoado eles com prosperidade. Era esse o entendimento do judeu. E entenda, Pedro era um judeu, ele era um judeu na época. Então os judeus ortodoxos, eles têm um entendimento da vida após a morte muito
próxima do seguinte: eles acreditam o ortodoxo, o judeu ortodoxo. Existe o ortodoxo e o liberal. Aquele ortodoxo, ele crê o seguinte: todos aqueles que morrerem, quando o Messias deles vir à terra, ressuscitarão estes que morreram, e eles reinarão para sempre com o Messias. É o entendimento. Eles não entendem e não acreditam no inferno, eles não acreditam no lago de fogo, eles não acreditam no sofrimento eterno. Judeu não acredita nisso. Esse conceito ele vai surgir com o nosso mestre. É Jesus quem vai surgir com essa ideia no mundo. É Jesus quem vai trazer esta ideia da eternidade, de mansões celestiais e de punição eterna de inferno. Não existe esse conceito em nenhuma outra religião. Não há uma ideia dessa, profunda como essa, em nenhum outro lugar. Somente no cristianismo há promessas de um céu e uma cidade celestial, e há promessas daqueles que são infiéis no fogo eterno. Os judeus liberais, eles vão com uma ideia mais figurativa, com a existência de uma terra de vivos e terra de mortos, mas todas elas conectadas pelo amor, porque eles não creem na doutrina do inferno. Mas somente Jesus ele vem esclarecendo o pós-morte como um lugar de condenação eterna ou de recompensa eterna. Por esse motivo ele esclarece esse conceito com essa rica parábola que nós vamos entrar nela agora, a parábola do rico e Lázaro. Feita essa introdução, vemos no verso 19, aí nós vamos acompanhar na Bíblia, por isso que eu li vocês sentados. O texto vai nos dizer o seguinte: havia certo homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Este homem tinha uma esplêndida vida opulenta. Ele tinha grandes poderes e muitos recursos financeiros. Por que eu digo isso? Porque o texto ele vai trabalhar alguns detalhes que quando a gente estuda a gente vê quão rico era esse homem. A púrpura era vermelho escura, um tecido de lã vermelho escuro, lindo, vendido por um preço extremamente caro. Ele se vestia disso, e o texto vai dizer que ele também vestia o biço. Talvez na sua Bíblia esteja biço, talvez na sua Bíblia aí na sua versão esteja uma lã finíssima, mas um tecido de linho finíssimo, melhor dizendo. Então esse biço era um tecido de algodão branco, altamente branco e brilhante. Então este homem ele brilhava ao passar, mostrando as suas vestes riquíssimas, tecidos altamente luxuosos, apenas usados por reis e sacerdotes naquele período. Então este homem ele tinha um poder descomunal, ele tinha uma riqueza descomunal. As suas vestes mostravam isso, o seu poder. Em contraste a isso, o texto vai dizer, em contraste a esta veste macia, essa veste de honra, em contraste a esta veste de rei, havia um mendigo. E o texto vai dizer que este mendigo vestia-se de chagas. Este mendigo ali à porta do rico, daquele grande homem abastado de poder, a vestimenta que a Bíblia vai dizer que ele tinha, eram suas feridas. O que chamava a atenção daquele mendigo não era o pano de saco que ele tinha, ou a roupa rasgada que ele vestia, mas as suas feridas. Era isso que chamava a atenção. Enquanto o rico era púrpura, enquanto o rico era linho finíssimo, enquanto o rico era roupas reais, aquele mendigo que estava à porta era conotado pelas suas vestiduras, não, era notado pelas suas chagas, pelas suas feridas. Para o rico, os banquetes não eram uma vez ou outra, não eram festas em alguns momentos de vitória como os reis faziam, não. Este rico aqui desta parábola, ele fazia
não fazia uma festa semanal, não fazia uma festa mensal, não fazia uma festa quando vencia. O texto está dizendo que esse rico fazia uma festa todo o dia. Todos os dias, este rico estava fazendo uma festa. Então quer dizer que todos os dias este homem estava vestido de vestes reais para a festa. Ele estava ali em festas diárias, era uma festa sobre outra festa. É esse entendimento que o texto está dizendo. Em todos os divertimentos ele ostentava esplendor pomposo com as suas magníficas vestes. No mais intenso contraste com essa descrição de esplendor e luxo, é apresentado um homem destituído de qualquer sorte temporal, na mais profunda miséria. Lázaro estava na mais profunda miséria. Assim como o rico se regozijava magnificamente todos os dias em festas, assim a penúria do mendigo era a sua deplorável situação diária. Todos os dias ele estava a sofrer dores, agúrias, a ponto de ser lambido pelos cães. O que chama mais atenção é que esse rico, abastado de bens e vantagens, não é citado o seu nome. Não é citado o nome do rico. Os ricos de hoje querem ser conhecidos. Os ricos de hoje querem seus nomes falados. Os ricos daquela época também queriam seus nomes falados. Os faraós faziam pirâmides para serem lembrados por toda a eternidade. Os reis queriam seus nomes imponentes. Os reis queriam e desejavam guerras para vencerem e terem os seus nomes narrados na história. Os ricos queriam seus nomes falados, mas esse rico é desprezado o seu nome. O nome dele foi para a vala junto com ele. Não é conhecido aqui. Que era para ser o desejo de todo rico, é ser conhecido, é ter fama. E este homem aqui é desprezado. Porém, o mendigo que só recebera desvantagens, Jesus o chama pelo nome. Jesus o chama pelo nome. E o nome dele é maravilhoso, o nome dele é incrível quando você estuda. O nome Lázaro é derivado de Ló-Esser. Você vai já entender esse mistério. Ló-Esser, ele pode ser traduzido para Eleazar. A palavra Ló significa ajuda. Então, o que é que o texto está dizendo? O que é que Jesus está dizendo? Que aquele homem, aquele mendigo tinha um nome pedindo ajuda. E o nome dele era Eleazar ou Esser. E Eleazar significa no hebraico o Deus que está contigo, o Deus que te ajuda. Então no próprio nome daquele homem ele tinha: Jesus, o Senhor está a te ajudar. Aponta ao fato de que aquele pobre suportou a miséria, confiando em um Deus que pode ajudar. Ele tinha a confiança no Deus que pode ajudar. Por isso que ele entra no seio de Abraão. Você não vai entrar no seio de Abraão pelos seus sofrimentos. Não estou pregando isso. O rico não entrou no seio de Abraão só porque ele era rico. Não, nós vamos já ver isso. Não é porque ele era rico. Tem alguns motivos. Mas esse homem, que é chamado pelo nome, que Jesus conhece o nome dele, lá na eternidade, aqueles que o desprezaram, aqueles que não viam quando ele estava à sua porta, aquele que passava de lado, reconheceu Lázaro pelo nome e o chamou pelo nome. Então em vida na terra ele não reconheceu em nenhum momento Lázaro, aquele homem coberto de chagas. Mas quando aquele homem estava sendo honrado pelo Pai no seio de Abraão, aquele rico em tormento reconheceu e o chamou pelo nome. Então um dia, o que eu quero dizer com isso? Um dia aqueles que te desprezam e não te conhecem, um dia poderão te ver sendo honrado pelo Deus de Israel. Deus pode nos honrar. Este moribundo estava permanentemente à porta da grande festividade, que era dada diariamente. Ele estava desejoso ao menos de comer o que se jogavam fora. Ele queria comer o lixo, o que sobrava. Ele estava ali na esperança, igual um cachorro fica à mesa, olhando para uma mesa de algum restaurante, alguma barraca de praia, e você está ali a comer, e aquele cachorro não está desejando o prato principal, ele quer ao menos as migalhas. E era esse o princípio de Lázaro.
Nós não estávamos esperando que eles jogassem qualquer coisa, porque tamanha era a fome que ele estava passando. Ele queria alguma coisa. E junto a ele estavam os cães. É importante frisar, irmãos, abrir uma parte para entendermos que os cães daquela época não eram em nada parecidos com os cães de hoje. Os cães daquela época eram necrófagos. Que é isso, irmão? Eram cães que se alimentavam de restos mortais de corpos de qualquer tipo de bicho. Lembra-se que eles estavam no Império Romano aqui? Os romanos não sepultavam os que eles matavam. Os romanos matavam os seus inimigos e deixavam seus corpos jogados, lançados para os abutres, para os cães comerem. Na Bíblia vai narrar que a mulher de Acabe foi devorada por cães. Então esses cães aqui eram selvagens. Não eram os cães de hoje, que hoje tem até o pai de pets. Pessoas que criam cachorros como gente. Pessoas que colocam o amor tão grande nos animais, que se você é melhor e é mais fácil você fazer um aborto, matar uma pessoa, uma criança dentro do seu ventre, do que você abandonar um cachorro e for flagrado nisso. O crime parece que é maior, porque as coisas inverteram. Então, esse cão aqui, esses cães aqui nesse período, não eram nada parecido com os cães de hoje, que são colocados em verdadeiros altares por muitos homens e mulheres, pasmem, da igreja. Então esses cães aqui, que a Bíblia vai dizer, e João vai comparar em Apocalipse 22:15, esses cães que eles não entrarão no reino, ficarão de fora. Lá em Apocalipse 22:15 ele vai dizer o seguinte: olha, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os cães. Então esses animais eram terríveis e tenebrosos, ao ponto de João dizer: olha, esses não tem como esses homens parecidos com cães entrarem no reino. É diferente dos cães de hoje, como eu digo, que tem nome, às vezes tem CPF, às vezes tem pessoas que eu já ouvi falar de que pessoas estão transferindo seus bens, deixando os seus bens, o seu patrimônio quando morrer para o animal. Hoje em dia tem isso. Mas a Bíblia está dizendo aqui que esses cães eram terríveis. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que mesmo esses cães necrófagos, devoradores de restos de pessoas mortas e animais mortos, que comiam tudo que é imundo, a atitude destes cães para com Lázaro foi mais nobre do que a atitude de qualquer homem que entrava na festa daquele rico. A atitude desses cães demonstra que aquele homem precisava de cuidados médicos. Sabe por quê? Porque é da natureza do animal, é da natureza de um cachorro, de um cão. Quando há uma ferida, ou em um filhote, ou em um cão que ele se relaciona, normalmente ele lambe essas feridas para tentar trazer um alívio, porque o único entendimento que aquele animal tem de cura seria lamber aquela ferida, para tentar fazer com que ela sarasse, ou com que a dor fosse aliviada. É assim que ele faz, a defesa dele é o estímulo que aquele cão tem. Então aquele cão está mostrando mais misericórdia para aquele homem moribundo, lambendo as suas chagas, do que qualquer homem que passava por ele. Esses cães, eles estavam consolando, tentando aliviar, porque a única forma de alívio que eles poderiam dar é lamber as suas feridas. Esse homem que estava invisível aos homens, ele fora visto pelos cães. Muitas vezes nós, que nos tornamos invisíveis àqueles que podem nos ajudar, somos auxiliados e socorridos por aqueles que nós chamamos de cães, os incrédulos. Muitas vezes nós somos ajudados mais por aqueles que não pertencem ao reino do que por aqueles que estão no reino. Então esses princípios são muito parecidos. Muitas vezes estamos desnorteados, mendigando, com as chagas abertas, as feridas abertas, e quem vem nos socorrer é alguém que nada tem a ver com a fé que nós servimos. Isso serve de alerta para nós. Nós precisamos, mesmo estando em festas,
atentar a amar o próximo como a nós mesmos. Temos que atentar para isso. Somente os cães cuidavam dele, lambendo com compaixão canina as suas feridas. Reverendo Dias Lopes, pastor Hernandes, ele vai trabalhar em cima desse tema, falando o seguinte, que existe aqui duas realidades diametralmente opostas. Essas realidades são muito opostas, são muito diferentes. No primeiro lugar, você vai ver uma ostentação egoísta do rico, no verso 19. Como é que diz o verso 19? Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ele estava ostentando de uma forma egoísta. Tudo na vida deste homem reflete alegria, felicidade e prazer. Este homem vivia em alegria, felicidade e prazer. Não havia tristeza no coração desse rico. Ele vive regaladamente em banquetes. Suas roupas são caras e luxuosas, em contraste com a miséria absoluta de Lázaro, que pode ser vista em 4 coisas. A Bíblia vai dizer que Lázaro era mendigo, vai dizer que Lázaro estava com fome, vai dizer que Lázaro estava coberto de chagas, e vai dizer que os cães lambiam as suas úlceras. É um contraste terrível. Mas esse rico, irmãos, não é acusado de crimes horrendos. Esse rico, ele não foi lançado num lugar de tormento eterno por causa dos seus crimes. Ele não tem crime horrendo aqui. Ele não é taxado de caluniador, ele não é fraudulento, ele não é dito aqui que ele é um assassino, que ele é um adúltero, que ele é um homem ébrio, que ele é um imoral. Não tem nada disso nesse rico. Tampouco ele é acusado somente por ser rico. Ele não foi lançado no inferno porque ele era rico. Não. Seu problema não é possuir o dinheiro. O problema deste homem era que o dinheiro possuía ele. Ele vivia das vaidades que ele ostentava. O problema dele não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. Ele estava com toda a riqueza que ele poderia ter, mas foi lançado no inferno, não por ser rico, não porque tinha riquezas, mas porque a sua riqueza era sem Deus. Esse rico não tem tempo para Deus. Ele não manifesta momento algum com Deus. Ele não manifesta arrependimento em momento algum. Por isso ele é lançado no inferno. Por quê? Porque o seu Deus é o dinheiro. William Barclay, ele vai falar sobre esse tema dizendo o seguinte, tem razão ao dizer, não foi o rico, não foi o que o rico fez que o condenou, mas foi o que o rico não fez que o levou para o inferno. Foi a negligência. Sabe por quê? Porque aquele mendigo estava à sua porta todos os dias, e ele tinha recurso para mandar um médico visitá-lo, ele tinha recurso para mandar uma marmita para ele todos os dias, para ele não precisar se alimentar das migalhas, ele tinha recurso para se compadecer do pobre, mas ele não fez porque ele queria esbanjar a sua luxúria e ostentação. Então ele é lançado pelo que ele não fez, pela sua negligência. O que é que eu posso aprender com isso? Eu posso não ser tão rico quanto esse homem, mas eu não posso negligenciar aqueles que são necessitados, que se aproximam de mim, porque eu preciso amá-los e amá-los até o fim. Esse é o princípio de Cristo. No entanto, um dia, por causa dos seus feitos, a conta chegou. E ele, um grande teólogo, vai dizer o seguinte: para Lázaro, a morte trouxe fim ao seu sofrimento terreno. Para o rico, fim à sua felicidade terrena. Ambos foram trocados. Aquele que só vivia de festas e de felicidade foi para um tormento eterno. Aquele que aqui só recebera males e sofrimento, é fim do seu sofrimento, ele foi descansar com o Pai no seio de Abraão eternamente. Essa passagem precisa nos levar a refletir no que estamos fazendo nessa terra.
para quem estamos preparando a nossa alma, para quem nós vamos entregar. Por quê? Porque a morte chegou para ambos. A morte não olhou a conta bancária, a morte não olhou quanto você viveu bom nesta terra. A morte chegou e a conta veio junto com ela. E se hoje você morresse, para quem seria a sua alma? A quem você prestaria contas? Para onde você iria? E essas perguntas nós precisamos fazer todos os dias de nossa vida, porque ninguém tem garantia de viver mais de um minuto, ninguém tem garantia de que seu coração não vai parar hoje, ninguém tem garantia que você sairá aqui e não poderá ser acometido de um acidente ou uma bala perdida. Não temos essa garantia, porque nós não temos garantia nenhuma nessa terra, mas aqueles que estão em Cristo têm uma garantia eterna, de um dia estar com o Senhor dos ares, de um dia estar com o Senhor dos céus. Nós teremos essa garantia dada por Deus, não por nosso mérito, mas pela graça que o Senhor derramou no Calvário por nós. A morte não respeita a idade, a morte não respeita condição social. Ela é o sinal da igualdade na equação da vida. Um dia o rico morre, um dia o pobre morre também. Talvez esse rico tenha tido um velório pomposo, muitos chorando amargamente a derrota, a morte desse homem, muitas belas canções cantadas no seu funeral, entoadas, muitos religiosos dizendo palavras de conforto, dizendo que este homem, por ser tão rico e ter sido tão bom nesta terra, estaria sentado do lado do trono de Deus. São essas promessas que todos dizem para aqueles que vivem de qualquer jeito na terra quando morrem. Palavras bonitas, textos bonitos, salmos bonitos. Mas este homem, que talvez tenha recebido grandes e pomposas festas fúnebres, quando ele chega na realidade da eternidade, ele sofre um tormento eterno. O juízo de Deus sempre será justo e perfeito. Os homens não são justos e perfeitos. Pagando se resolve com palavras bonitas no funeral. Não se fala a verdade do que ele fez nessa terra. Todo mundo é bom e todo mundo é santo e todo mundo vai para o céu após a morte. Na boca dos homens, mas aquele que é perfeito e justo juiz sabe aqueles que irão trilhar o caminho do céu e aqueles que serão lançados no Hades e na morte eterna. A grande aventura deste rico termina. Aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte, abriu os olhos e estava no inferno, um lugar de tormento. Muitos dizem aqui se faz, aqui se paga. De fato, se colhe o que planta nessa terra, mas haverá além disso um juízo que cobrará um valor muito mais alto para aquilo que nós temos feito aqui na terra. E isso tem que ser um alerta para nós. Sabemos que transgredir a lei da natureza, às vezes, nos cobra de imediato. O que é isso, irmão? Transgredir a lei da natureza. Está tendo um fogo. Nessa época do ano no Brasil parece que está em chamas. E se você colocar a sua mãozinha linda no fogo, você vai sentir dor, porque ela vai queimar. Porque a lei da natureza lhe cobra de imediato. O fogo, você meter a mão no fogo, queima. Se você mergulhar profundamente no oceano ou num rio, e você não tiver algo para respirar, você morre afogado, porque a natureza lhe cobra. Mas as leis de Deus muitas vezes não é assim. Nós transgredimos uma vez, transgredimos segunda vez, transgredimos terceira vez, transgredimos quarta vez, e nos acostumamos a transgredir e a quebrar as leis de Deus, e achamos que é normal, e até cantamos na igreja, e até pregamos, e até falamos de Jesus para os outros, transgredindo a lei de Deus, achando que Ele não vai cobrar, Ele é misericordioso, a conta não vai chegar. Mas eu quero lhe dizer que aqueles que fazem isso e não se arrependem, a conta chegará, e chegará de uma forma pesada e poderosa na vida daqueles que transgridem. Então, transgredir a lei de Deus, às vezes você acha que saiu impune, mas eu garanto a você, se você não se arrepender, você pagará um preço terrível.
Homens muitas vezes transgredindo a lei de Deus, blasfemam contra Ele, pecam de formas deliberadas, ferem uns aos outros, mentem, maltratam, causam prejuízo e roubam. E muitas vezes, aparentemente, vivem até melhor. Não é assim que o salmista, no Asaf, no Salmo 73 diz, que os ímpios estão prosperando e eu não prospero por ser fiel. É o entendimento aparente daqueles que transgridem a lei de Deus, que não serão cobrados. Mas eu quero lhe dizer, eles serão cobrados um dia, e o preço é terrível. Aquele que vive sem freios morais, pode deleitar-se com os prazeres efêmeros do pecado. Sem freio moral, você pode se deleitar e ser maravilhoso nesta terra, como foi este homem rico, que só tinha prazeres todos os dias. Mas cuidado, que um dia essa conta pode chegar, e essa morte pode chegar, e você pode ser julgado e condenado eternamente a uma punição justa do justo juiz, e ser atormentado eternamente por isso. A morte não transforma o pecador em um santo. Na boca dos homens, todo mundo que morre é santo. Quem morre na impiedade passa toda a eternidade na impiedade. Este homem, ele viu que ele não conseguiria sair. Ele disse: pai Abraão, manda ele lá dos meus irmãos para não virem para cá, já que eu não posso mais sair. Ele estava desesperado, em tormento, querendo uma pontinha, não era uma gota de água, era a pontinha lá do dedo de Lázaro, molhado na água para aliviar um pouco a dor. Existem pregadores do passado, eu não vou lembrar o nome, que ele diz o seguinte: ricos que tinham tantas fortunas, que tinham tanto dinheiro, grandes reis nesta terra, eles poderiam, se eles soubessem, se eles vislumbrassem o que aconteceria com eles no inferno, eles venderiam todos os seus bens, viveriam pobres, somente para ter um pouco de alívio no inferno. Não era nem para se livrar do inferno, mas eles venderiam tudo somente para um pouco de alívio. Eles queriam sofrer só um pouco menos no inferno. Pregadores falavam isso, e isso é uma realidade. Muitos ali no inferno poderão estar até arrependidos, mas não haverá mais perdão, porque perdão só se tem enquanto tem vida terrena, enquanto o teu Espírito habita nesta terra, porque nós andamos por fé e não por vista, porque Deus não nos deu as revelações do inferno para nós, para não adorarmos a Ele temendo a Ele, mas para adorarmos a Ele porque cremos naquilo que Ele falou como verdade, e aquilo que Jesus falou como verdade em nossas vidas, nos faz adorá-lo e servi-lo na plenitude de santidade. Nós precisamos buscar isso. Então não podemos viver sem freios morais. Quem morre na impiedade passa toda a eternidade na impiedade. O texto aqui, ele nos mostra várias imagens aterradoras do inferno. No verso 23, ele vai dizer que este inferno é lugar de tormento. No verso 23 ao 25, ele vai dizer que este inferno não terá consolo. Aqueles que foram lançados ali não tem mais como ser consolados, não tem mais como ser afagados, não tem mais como ser perdoados, não há segunda chance. Por isso que em Hebreus vai dizer, depois da morte segue-se o juízo. Nós precisamos estar atentos a isso. Enquanto a vida, a esperança, podemos ter várias chances nesta terra, mas se morrermos sem Deus, quão doloroso o nosso fim será. Não podemos buscar nos arriscar desta forma. Busquemos santificação, busquemos encontrar o Senhor enquanto se pode achar. Então esse lugar de inferno não terá consolo. O inferno é um lugar onde não se pode sair, não há como fugir dele, não há como você sair: eu vou dar um jeitinho, eu vou pagar aqui o porteiro e vou dar só uma espiadinha lá fora. Não há essa possibilidade. No inferno não há como sair, como está descrito no verso 26. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Este homem clama a Abraão no verso 27. Ele clama a Abraão por algumas estratégias e não é atendido o seu pedido. O inferno é um lugar de lembrança das oportunidades perdidas. Ele vai se arrepender ali
versos 27 e 28 da parábola que lemos. E ele, arrependido ali, viu que a oportunidade foi perdida, e ele clama: pelo menos manda para os meus irmãos, para eles não virem para cá. Mas não será atendido, a oportunidade já passou. O inferno é um lugar de duração eterna. Verso 26, ele não tem como sair dali, é impossível sair dali. As lições que nós podemos aprender sobre essa temática pesada, difícil. J.C. Ryle, ele escreve muito bem em cima disso. E eu queria trazer as lições que ele aplica para a nossa vida nisso. O primeiro entendimento dele diz o seguinte: a posição que um homem ocupa diante de outros, nem sempre é a mesma que ele ocupa diante de Deus. Então, o que você é hoje, para os homens, na boca dos homens, olha, grande homem de Deus, grande mulher de Deus, olha que cantor abençoado, não quer dizer que você ocupe essa mesma posição diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos vê como nós somos. E entenda uma coisa: até o mais santo que aqui está, somos todos miseráveis pecadores, carentes da graça e da glória de Deus em nossas vidas. Nós somos carentes de Deus. Nós precisamos do perdão dele todos os dias em nossas vidas, para podermos dar um passo diante dele, para podermos estar na presença dele. Precisamos estar em constante arrependimento em nossas vidas. O pobre tinha essa graça, algo que o rico não possuía. O pobre tinha fé e andava nas pegadas de Abraão, enquanto o rico era egoísta e estava morto em seus delitos e pecados. Cuidado quem governa o seu coração. Cuidado quem está governando o seu coração. Se os seus sonhos são alcançar tudo que tem nesta terra, menos estar na presença de Deus, mude seus conceitos, porque a cobrança pode chegar antes. O ticket da passagem para o além pode chegar antes do que você está esperando. E os seus projetos e sonhos terrenos poderão ir contigo para um lugar onde você não desejaria estar em nenhum momento. A morte vem a todas as pessoas. A morte vem a todas as classes de pessoas. Tanto o sofrimento do pobre quanto a luxúria do rico findaram com a morte. Aquele Lázaro sofreu, morreu. Aquele rico se regalou em felicidade, morreu. Porque a morte chega para aqueles que sofrem nessa terra, ou aqueles que só habitam em prazeres e luxúrias nesta terra. Uma hora a conta chega. Então nós precisamos estar atentos nisso. A morte é o sinal da igualdade na equação da vida. Todos nós seremos nivelados, independente da condição social. Um dia estaremos na presença de Deus e seremos julgados por Ele. Alguns para receber galardão, outros para saber se o nome está escrito no livro da vida. Porque aqueles que não forem achados seus nomes escritos no livro da vida, como diz Apocalipse 20, capítulo 20, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Houve um tempo em que ambos morreram, a morte chegou. No ponto 3, J.C. Ryle vai dizer o seguinte: Deus leva os salvos para o seio de Abraão na hora da morte. Lázaro era pobre, mas possuía tudo. O outro era rico, mas não possuía nada. Porque não são os seus bens, não são os seus feitos que te levam para a presença de Deus, mas é a graça de Deus derramada em nossas vidas que nos levarão para a presença do Eterno. Um morreu e foi para o céu, o outro foi sepultado e foi para o inferno. O quarto ponto: as pessoas não convertidas descobrirão o valor da alma tarde demais. Por isso que a igreja foi chamada para avançar sobre as portas do inferno. Por isso que nós fomos chamados para alertar aqueles que estão perdidos a se arrependerem, a nascerem de novo, a tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e não a placa de igreja, e não a nós, mas a seguir a Jesus, porque só assim eles encontrarão consolo e paz na eternidade. Esse é o chamado. Avancemos e falemos do amor de Deus para os outros. Não precisa ser o mais capacitado, não precisa ter a melhor oratória, só basta que Jesus te ama, só basta dizer na Bíblia é a verdade, as promessas de Jesus são verdadeiras, são fiéis, é o único ser, é o
único ser, a única pessoa que veio a essa terra e nos alertou sobre o inferno, e nos alertou sobre as coisas da eternidade. Então, se Ele nos alertou, é para que nós possamos, crendo nele, acreditando nas suas promessas, viver uma vida de temperança, viver uma vida de bonança, viver uma eternidade maravilhosa, graça em nossas vidas, na presença do nosso Deus. Então, essas pessoas não convertidas vão descobrir o valor da alma tarde demais. Enquanto viveu o rico, jamais pensou em sua alma, estava apenas buscando deleites para o seu corpo, e não fez nenhuma provisão para a sua alma. Você sabe quando foi o momento que esse rico quis fazer uma provisão para a sua alma? Quando ele começou a clamar, pedindo misericórdia a Abraão, para poder molhar a ponta do dedo de Lázaro e levar até ele. Foi ali onde caiu a ficha, mas caiu a ficha tarde demais. Tarde demais. Nós precisamos fazer provisão para a nossa alma. Aonde é que Jesus alerta isso aos discípulos? Falamos várias vezes nisso, você sabe decorado. Quando eu disser o versículo, a localização do versículo você consegue citar de cabeça. Mateus 6,33. E buscai em primeiro lugar a sua justiça, e o resto vos serão acrescentados. Então nós somos alertados em todo o tempo a isso, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Quando ele estava no inferno, ele despertou para essa realidade, mas era tarde demais. O 5. Os milagres não ajudam as pessoas que desobedecem à palavra de Deus. O maior dos milagres é insuficiente para ajudar alguém que rejeita a palavra de Deus. Você pode ser um homem, uma mulher usado por Deus poderosamente, usado com autoridade para curar vidas, para salvar vidas, para ganhar vidas, para pregar a palavra. Mas se você não tiver sua vida no altar e a graça de Deus não te alcançar, quando você chegar nas portas, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não são os milagres que nos levam para a glória, mas é a graça de Deus em nossas vidas. A pessoa que escuta a palavra de Deus, mais ainda espera por mais evidências para se converter, está enganando a si mesma e poderá acordar no inferno. Pessoas que dizem assim: não, amanhã eu vou à ceia, não, outro dia, não, depois, eu não estou preparado ainda. A mensagem do Evangelho é pregada, o arrependimento é pregado, e essas pessoas ficam protelando, ficam adiando a salvação, adiando o arrependimento. Uma hora pode ser tarde demais. A Bíblia diz: se hoje tu ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Cuidado, você que está nessa noite aqui precisando de arrepender-se, arrependa-se, não tenha vergonha. É melhor ser envergonhado aqui, presente perante os homens, do que ser rejeitado pelo Senhor em toda a eternidade. Não acho que isso é vergonhoso, arrepender-se dos pecados. Heidegger, ele vai dizer o seguinte: o testemunho das Escrituras se reveste em tanta relevância e validade, que sozinho já é suficiente para produzir uma conversão. Um sinal milagroso que age sobre os sentidos de forma alguma é comparável ao testemunho extraordinário das Escrituras. O que é que Heidegger está dizendo aqui? Você lembra que quando nós lemos, este homem rico estava dizendo assim: Abraão, manda a Lázaro na minha casa, que eles vão ouvir. Aí Abraão diz assim: não, lá eles têm o quê? Eles têm Moisés e os profetas. Lá ele tem a palavra. Moisés significa a palavra. Lá ele tem os profetas, aqueles que pregam a palavra. Eles precisam crer nesses que estão falando ali, porque para vir para o céu tem que crer e andar por fé e não por vista. Aí ele diz: mas manda lá, porque se for um morto lá, eles vão acreditar. Ele diz: não, não é assim não. A palavra é suficiente para salvar. Eu não preciso de nada mais. Eu não preciso de um revelamento a mais. Eu não preciso de uma visagem a mais para salvar. Eu só preciso da palavra de Deus entrar no meu coração e deixá-la, ela transformar a minha vida. A palavra é suficiente para nós sermos salvos pelo Senhor. Eu sei que a doutrina do inferno não é popular, não é uma verdade popular. Eu sei que ela não agrada aos ouvidos.
ela muitas vezes espanta. Eu sei que as igrejas não estão preparadas muitas vezes para ouvir essas verdades. Elas querem ouvir as promessas de Deus, elas querem sair pulando igual pipoca, elas querem sair alegres do culto, dizendo assim: oh, culto maravilhoso. Aí se pergunta assim: o que foi que foi pregado lá? Eu não sei o que foi pregado não, mas foi bom. Não é assim que funciona. Nós precisamos crer no Senhor e na palavra do Senhor para sermos edificados, para chegarmos nas mansões celestiais. É a palavra de Deus que nos salva, é a palavra de Deus que nos modifica, é a palavra de Deus que nos choca, porque a doutrina do inferno choca pessoas sensíveis, mas aqueles que são salvos e libertos pelo Senhor, eles jamais serão insensíveis à palavra de Deus. Eles entenderão essas mensagens e crerão nelas para toda a eternidade. Eu sei que o ser humano não gosta de ouvir sobre o inferno, contudo, é o que eu falei no início, é pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado dentro. Vamos colocar de pé, gente, para nós encerrarmos. A doutrina do inferno não é fácil, sabemos que ela muitas vezes é dolorida, mas é uma realidade que o nosso mestre pregou. Jesus, ele pregou e alertou os seus discípulos sobre isso. Os seus discípulos, aprendendo sobre isso, escreveram sobre isso na posteridade. Jesus, quando se revela a João em Apocalipse, revelando o descortinar das coisas finais, falava sobre isso. Isso é um alerta para nós que somos salvos, para que também alertemos aqueles que ainda não conhecem as verdades bíblicas. O inferno é real. O inferno não é um mito. O inferno não é algo inventado pela mitologia grega. O inferno não é algo pormenorizado pela igreja católica ou pelos judeus. O inferno é real e foi pregado por Cristo, e nós precisamos entender esses mistérios na nossa vida. Amém? Que Jesus possa nos abençoar. Oremos ao Senhor.